E se, tentando proteger alguém que você ama, você estivesse sem perceber, impedindo essa pessoa de viver? Nesse capítulo, Jamal enfrenta uma verdade incômoda. Nem todo cuidado nasce da sabedoria. Às vezes, ele nasce do medo. Ao saber que Karim deseja se casar com Amirah, sua irmã doente, Jamal tenta impedir a união em nome da proteção. Mas Karim e Layla o confrontam com uma pergunta essencial: até que ponto proteger alguém é amor? E a partir de que momento se torna controle? A doença de Amirah não é apenas um problema físico. Ela revela o medo de Jamal de perder, de sofrer e de aceitar que a vida nunca esteve totalmente em suas mãos. E é justamente aí que o capítulo ganha força, quando mostra que amar alguém não significa decidir por essa pessoa, mas permitir que ela também escolha o próprio destino. Olá, eu sou a Anice e hoje nós teremos mais um capítulo do livro O Quarto Crescente, de Ana Cristina Vargas, ditado pelo espírito José Antônio. Jamal caminhava nervosamente por sua sala de trabalho. Karim, impassível, com os braços cruzados em frente ao peito, o olhava, estranhando a atitude do cunhado. Não sei como lhe dizer, declarou Jamal, fitando Karim. Não sabe como dizer-me o quê? Sua resposta é simples. Diga sim ou não. Não, não é assim. Há fatos, circunstâncias que você ignora. Acredite-me, são muito importantes, são delicadas. Amirah não é uma mulher qualquer. Aprendi com Layla que nenhuma mulher é uma mulher qualquer. São todas especiais. Para mim, Amirah é a mais especial. É a que desejo por esposa. Adianto-lhe que, apesar de nossa cultura, não pretendo ter outra esposa além dela. Você não sabe o que diz. Pois então me esclareça. Minha irmã é doente, muito doente. Sofre de um mal incurável dos pulmões. Tem asma, crises lamentáveis, em que tememos muito por sua vida. Ibn Rushd, meu amigo e médico que a assiste, nunca fez segredo de que em uma dessas crises ela pode morrer. Entenda, ela tem a vida contada, não serve para sua esposa. O que significa ter a vida contada? Indagou Karim, interrompendo as alegações do cunhado. Não se faça de bobo, nem de ignorante. Compreendeu o que eu quis dizer. Retrucou Jamal, irritado. Não entendi. A meu ver, todos temos a vida contada. Nenhum de nós sabe o dia e a hora em que morrerá. O fato de Amirah ser portadora dessa doença, confesso que eu já desconfiava de algo assim, embora não soubesse qual era o mal, não muda nada. Eu, você, Layla e até a pequena Guadalupe podemos morrer muito antes dela. Não diga algo assim. Não suportaria perder minha filha. Porque ama a menina. Pois bem, eu também amo sua irmã. Lembra-se do desespero com que chegamos a Córdoba quando Layla havia sido raptada? É claro. Agora, meu cunhado, você pode avaliar melhor os sentimentos que nos moviam naquela época. E o que tenho passado a ver com sua pretensão de casar-se com Amirah? Simples. É a luta pela felicidade, ontem e hoje, pelas pessoas que amamos e queremos ao nosso lado. São situações muito diferentes, Karim. Layla é uma mulher saudável, linda, maravilhosa. Furiosa, rebelde, independente, com opiniões próprias. Muitas vezes choca as pessoas e nos desafia. O casamento de vocês foi algo repentino. Você desejou protegê-la, talvez recompensá-la. É verdade, mas isso não altera o fato de que ela é minha esposa. A Andaluz inteira reconhece e honra como a esposa do seu califa, sua soberana.
Karim sorriu. Sabia que Laila era vista como a única esposa do califa, a preferida. Tornara-se uma lenda de amor e união dos dois, cujos reais motivos o povo desconhecia. Quero dizer, Jamal, que ter Laila como esposa pode ser tão difícil quanto ter sua irmã. O fato de que ela tem crises, que é doente, não pode impedi-la de viver. É até absurdo que eu esteja aqui tentando convencê-lo a conceder meu pedido. Ela não poderá ter filhos. Tem que viver em ambientes muito cuidados. Não pode ter contato com muitas pessoas. Tem restrições a atividades físicas. O clima é um inimigo. O vento pode fazê-la passar mal. Pense, Karim. Pense você, Jamal. Eu já tomei minha decisão. Tenho certeza de que a Mira não recusará o pedido, nem será forçada a aceitar o casamento. Aliás, não o compreendo. Sua irmã é viúva. Você já a casou um dia. Diga-se, com um crápula da pior qualidade. Ele sabia e aceitou as limitações dela. Ela ficou em Córdoba. Foi uma tentativa de fazê-la mais feliz. Bem, eu também. E não tenho nenhum interesse político. Você já é meu cunhado. Essa união não irá alterar em nada. Desejo apenas ser feliz ao lado dela. Aprecio muitíssimo sua irmã. Acredite-me, cuidarei dela. Ela pode morrer a qualquer hora, Karim. Entenda. Já lhe disse, Jamal. Qualquer um de nós pode morrer a qualquer hora. É a lei da vida. Você não sabe? Só porque o médico disse isso sobre sua irmã é razão para que a enclausuremos, a escondamos da vida? Não é possível. Nem mesmo Sísifo, o astuto rei de Corinto, herói mitológico, conseguiu tal proeza. Acredite, você também não conseguirá. Eu a protejo, eu a preservo. Assim ela tem tudo o que precisa. Menos o direito de viver. Retrucou Karim. Será que você não enxerga que a esconde da morte e da vida ao mesmo tempo? Não é justo. Algum dia lembrou-se de perguntar a Amirá se ela é feliz vivendo como você quer? Não nega ser irmão de Laila. São gêmeos em tudo. Pensou Jamal, incomodado com a pergunta e com as confrontações do cunhado. Sempre pensar estar fazendo o melhor, estar sendo bom, e Karim, de repente, o questionava, insinuando que extrapolava e fazia sua irmã infeliz. Eu não tenho culpa da doença de Amirá, declarou Jamal em alto e bom som, muito irritado. Não penso que exista um culpado para doenças como a que aflige Amirá. É uma condição, uma circunstância da vida. Somente Alá poderá explicar por que deu a ela esse fardo. O certo é que ela precisa viver com essa realidade, não morrer em vida, não viver sepultada. E nós precisamos conviver com a realidade da doença, aceitar e agradecer o dia que podemos passar juntos, vivendo o presente de Alá. Mais uma vez pareceu a Jamal ouvir a esposa, ou um eco de seus pensamentos. Em meio à irritação, essa lembrança o fez sorrir e experimentar um pouco de calma. Por fim, capitulou e encerrou a discussão, prometendo pensar com muito cuidado na conversa e dar uma resposta em breve. O diálogo com Karim tivera o poder de tirar a capacidade de concentração de Jamal. De nada adiantaria insistir em resolver as questões da cidade naquele momento. Por felicidade, era um tempo de relativa calma nas tempestuosas relações político-militares de Córdoba, com alguns reinos taifas e com o reino cristão de Castela e Aragão. Agindo por impulso, saiu da sala, caminhando em silêncio e só pelos corredores do palácio. Quando deu por si, estava adentrando a ala da residência de Laila. Obedecera aos comandos do inconsciente. Nos últimos meses, ela era seu porto de chegada e saída. Tornara-se uma espécie de local de peregrinação. Sempre que algum assunto afligia, fosse uma decisão de Estado, familiar ou uma questão pessoal,
sentia necessidade de conversar com a esposa, às vezes para falar, outras para ouvir as interpretações dela acerca dos fatos que lhe narrava. Laila tinha a filha nos braços e amamentava, recostada entre as almofadas, enquanto conversava com Adara e Fará. Salma, com um olhar atento, observava o serviço de outros criados que àquela hora faziam a limpeza e a arrumação das salas. Ao ver o califa, sorriu. Já não se surpreendia mais com a presença dele, acostumara-se. Minha ama alimenta a pequena Guadalupe, senhor. Diga-lhe que preciso vê-la, é urgente, ordenou Jamal, acomodando-se numa confortável cadeira forrada de almofadas de seda. Dispense os criados, estão muito barulhentos, quero sossego. Salma, de imediato, sinalizou aos serviçais que se afastassem, abandonando o trabalho, e apressou-se em ir ao encontro de Laila. Senhora, chamou ela, ingressando nos aposentos. O califa tem urgência em vê-la. Está aguardando na sala e parece nervoso. Laila lançou um olhar à bebê que sugava seu seio com apetite. Não negaria o alimento à menina. Mamãe, Adara, por favor, deixe-me a sós com Jamal. Fará ergueu-se, estendendo os braços para receber a neta, num gesto claro que desejava levá-la, que não imaginava a filha recebendo o marido dando de mamar. Laila sorriu. Sua mãe era apegada demais às convenções e aos padrões de comportamento. Lupe ficará comigo, mamãe. Ela tem fome. Se levá-la, irá chorar sem necessidade. Mas, minha filha, isso não é adequado. Seu marido não deve vê-la. Deixe, Fará, interveio Adara, tomando-lhe o braço. Laila já fez isso antes. Creia-me, não é a primeira vez. Aliás, já fez pior do que isso. Jamal parece não se importar, fique tranquila. Acho até que ele gosta. Vamos. Fará saiu protestando contra as liberdades da filha, dizendo que um homem não deveria ver uma cena como aquela, que era algo só de mulheres. Adara sufocava o riso, lembrando-se de que por muito pouco Jamal não assistira ao nascimento da pequena. E ao cruzarem com ele no corredor, Fará pôde ver a naturalidade com que o genro se dirigia aos aposentos da esposa, mesmo sabendo que ela cuidava do bebê. Como está Guadalupe hoje? Indagou Jamal, enternecido com a cena da menina agarrada ao seio moreno da mãe. Faminta, pelo que vejo. Ela está crescendo, é natural, comentou Laila, acariciando a cabecinha da menina, onde nasciam finos e sedosos fios de cabelo, quase uma penugem negra. Depois encarou o marido, endereçou-lhe um sorriso e, com a mão livre, bateu no assento a seu lado e convidou. Sente-se aqui. Diga-me, o que aconteceu? Obediente como um menino, Jamal sentou-se ao lado da esposa. Suspirou, fechou os olhos, não sabia o que dizer, não pensara em ir até lá, simplesmente havia ido. Naquele momento, descobriu a razão. Enigmaticamente, apesar do temperamento forte e do comportamento pouco afeito às convenções sociais e culturais, a presença de Laila lhe dava paz. Ela não cobrava, não exigia, não pressionava, mas também não admitia tal tipo de interferência em sua vida, e ele gostava dessa relação. Seu irmão pediu a Mirá em casamento, informou ele de supetão. Já esperava por isso. Você não, pelo que vejo. A Mirá é doente, sua vida é lamentável, cortou Laila serenamente. Absolutamente lamentável. Ela é invisível e inaudível. Que posso fazer? É a doença. Não sabe como sofro.
como lamento para usar o que disse sobre a vida que ela leva, mas não posso fazer nada. Se não for assim, ela morrerá. Não posso permitir. Laila afastou os olhos da filha, fixando-o no homem a seu lado. Sem alterar a voz, falando com firmeza, disse: Jamal, não está em seu poder impedir a morte de ninguém. Liberte-se dessa ideia e desse medo, ou ele o fará doente. É impossível. Você é um homem, por natureza, muito protetor, mas preste atenção nos limites entre proteção e controle. O que você está fazendo com sua irmã, e sempre fez, é controlar-lhe a vida por medo de que ela morra. Enxergue isso, admita. Não é bom para ela nem para você. Os dois estão sofrendo. É a doença, Laila. Você já viu a Mirai em crise. Foi leve. Eu sei que ela já teve outras piores. Não imagina como temi por sua vida, como lutamos por ela. Não preciso imaginar nada, Jamal. Eu vejo, estou vendo você agora. Vi o mês passado quando a Mirá passou mal. Você se desestrutura. Sabe por quê? Porque deseja impedir o funcionamento da vida. Entenda, é impossível. Precisamos aceitar que acima da nossa vontade regem os desígnios do misericordioso. E ele fez a vida assim, lado a lado com a morte. A cada passo ela nos espreita, sem distinção de idade, de raça, de religião, de sexo, de cor. Nada, absolutamente nada, nos diferencia diante dessa lei natural que nascemos e morremos. Diante dela, Jamal, só temos duas coisas a fazer. Aceitar é a primeira, questionar é a segunda. Você sabe que eu amo a natureza, a vida animal, que amo todas as experiências que meu corpo me proporciona e que, desde menina, eu estou em contato com a face bela e a face dolorosa da natureza física. Aprendi a aceitar e a permitir-me questionar qual o sentido disso tudo, o que ela revela. Concluí que o misericordioso deseja nos ensinar que a vida é um processo de aprendizagem e que é preciso experimentar, é preciso ousar, é preciso desafiar, mas é também necessário reconhecer os limites, as possibilidades, respeitar os outros, sua experiência e vontade e, acima de tudo, respeitar e submeter-se ao Altíssimo. Ele dispõe dos mecanismos da morte e da vida. Muitas vezes somos orgulhosos o bastante para pensarmos em nos igualar a ele nesta matéria. Matamos e geramos corpos, apenas isso. A vida não nos pertence, foi-nos dada, ela é criação divina. Não ouse ter a pretensão de controlá-la. Ela fugirá por entre seus dedos como a areia da praia, Jamal. É como querer segurar o vento com as mãos. Notando que ele prestava atenção às suas palavras, Laila prosseguiu. Quando alguém que amamos morre, dói muito, especialmente se isso acontecer de forma inesperada, como o que aconteceu com Zafir, meu pai, Leá. Mas o que fazer? Contra quem rebelar-se? Eu também morrerei. Não sei o dia ou a hora, nem mesmo como. Você também. Lupe tem apenas 2 meses, mas nem por isso está isenta de morrer. Gerou-se dentro de mim, alimenta-se do meu corpo, eu a amo muito, mas sei que nada posso contra a morte, se ela vier buscá-la. Lutarei, é claro, mas sabemos dos limites do possível. Cuido, protejo, zelo, mas não tenho controle, ninguém tem. É preciso reconhecer, aceitar. Mas veja bem, Deus é tão bondoso que nos deixa algo imortal. A lembrança das horas boas, dos momentos felizes, dos sentimentos alegres. É para isso que vivemos, pois deles não nos arrependemos nunca. Precisamos admitir que eles nos são entregues como capacidades, como potencialidades que nós temos que concretizar, não como algo pronto, acabado. Sabe por quê? Para que não venhamos a sofrer necessidades. Não há razão para você apegar-se a nada nem a ninguém se aprender a amar. Todos temos essa capacidade. Allah nos deu, porém,
depende de nós concretizá-la. Uma vez aprendido a viver com amor, alegria, podemos repetir essa vivência com tantas pessoas quanto desejarmos. Você não tem capacidade de amar apenas sua irmã. Não precisa temer perder o amor ou a morte dela, mas você tem medo, e isso me faz pensar que talvez exista muito apego em seu afeto por Amirá. E o apego pode ser ruim, porque ele tem dificuldade em dar liberdade, em emancipar. É um sentimento exigente, controlador e inseguro. Por isso origina relacionamentos ciumentos, sufocantes, opressivos. Você está sendo dura, reclamou Jamal. Eu só quero o bem de Amirá. E o seu? Aliás, primeiro o seu, depois o dela, se estiver de acordo com o seu bem, ou o que você considera ser o bem. Você me faz parecer um monstro, um egoísta, insensível. É assim que você me vê? Pensei que nosso casamento o fizesse feliz, que apreciasse minha companhia. Não mude de assunto, Jamal. Não estamos discutindo nosso casamento. E respondendo a sua pergunta, não, fique tranquilo. Eu não o vejo como um monstro egoísta e insensível. Eu o vejo apenas como um homem, um ser humano, nada mais. Tudo o que disse não foi para agredi-lo. Não tenho essa intenção. Falei sobre a natureza humana, natureza dos meus sentimentos, dos seus, de Amirá, de qualquer um, da forma como nos relacionamos com esse universo emocional que somos e que guia nossas ações, na maioria das vezes, sem que se pare para conhecê-lo, pensar sobre ele, saber como funciona. Acredito que seríamos mais felizes, menos problemáticos e doentes se fizéssemos esse exercício. Será muito bom se um dia alguém se debruçar sobre essa natureza humana invisível e estudá-la, desvendá-la, traçar seus contornos gerais, mostrar as afecções que podem ocorrer, quais são os órgãos básicos. Penso que temos sim sentimentos básicos, tipo de matrizes, assim como o nosso corpo físico é semelhante, sem discriminação de raça ou sexo. Acredito que tenhamos também uma base de sentimentos e capacidades intelectuais semelhantes, embora, como nossos corpos não são iguais, também essa natureza invisível não o seja. A vida na Terra haverá de ser bem melhor. Talvez venham a existir até criaturas especializadas em tratar esse ser invisível e tão forte que faz parte da nossa natureza, em cuidar do medo, do desespero, em guiar nesse labirinto, em tornar visível o invisível. Por favor, não confunda minhas ideias sobre o ser humano e o conceito que eu tenho a seu respeito. Eu o admiro muito, sabe disso. Sou sincera em dizer que gosto de você e que essa sua natureza protetora me beneficia. Eu reconheço que sou protegida na sociedade em que vivemos. Mas, Jamal, o fato de gostarmos um do outro não isenta de nos machucarmos, de causarmos mágoas um ao outro, de não nos entendermos e concordarmos em tudo. Isso também é da natureza humana, que fez a cada um de nós criaturas únicas em sua forma de ser, pensar, agir e sentir. Jamal balançou a cabeça, concordando com as palavras de Laila, tomado de emoção por ser a primeira vez que ela falava dos sentimentos que nutria por ele, uma necessidade que ele descobrira possuir naquele momento, na hora de sua revolta ao pensar que ela fizesse má opinião de sua pessoa. A confissão afetiva da esposa o acalmara como todo o seu discurso anterior não havia conseguido. Dera-lhe paz, apoio, suprira o que de fato é necessidade. Perdoem a repetição humana de confirmação de aceitação afetiva por parte do outro. Precisamos amar, mas igualmente precisamos ser amados e saber o que somos, ouvir, ver e sentir. Precisamos conjugar todos os nossos sentidos físicos nessa percepção de confirmação de nossa aceitação afetiva por parte do outro. Temos necessidade de ouvir palavras de afeto,
de sentir carícias e carinhos, de ver olhares amorosos, amistosos, afetivos. A falta, a ausência dessa relação gerará a carência, a solidão, exacerbará os medos, trará a insegurança, a possessividade e a difícil socialização. Perdoe-me, eu tenho aprendido a gostar muito de você. De repente, ao ouvir o que dizia, não suportei pensar que me visse como alguém tão mau. Laila riu, trocando o guarda-lupe para o braço esquerdo e oferecendo-lhe o outro seio. Murmurou algumas palavras para consolar a menina, que resmungou ao ser afastada do leite. Está perdoado. Aos meus olhos, você é apenas um homem, Jamal. Nada mais. E sei que todos temos coisas boas e coisas ruins. Deixe a Mira decidir como quer viver. A doença é dela, a vida é dela. O pedido de casamento é para ela. Dê-lhe a liberdade e a responsabilidade por sua decisão. A vida é dela. Vamos respeitar seu direito de decidir e escolher. Eu sou seu irmão, sou responsável por ela. Tenho que decidir. Insistiu Jamal. Quem lhe disse isso? É a lei, são os costumes. Bem, se essas leis e esses costumes lhe fazem feliz, siga-os. Mas se eles o afligem, se o fazem sofrer, se exige de você o que não tem como dar, abandone-os. Não é tão simples. O que dirão os conselheiros, o povo? A dificuldade é interior, Jamal. Você decide se outros precisam saber ou não. Você decide quanto dará de poder aos outros em sua vida e se esse poder será de censura ou sobre seus atos. Ser feliz é uma decisão pessoal, meu caro, diante dos outros, dos fatos e de você mesmo, pela forma como encara as lições da vida, especialmente as do presente. Creia-me, você decide sempre por você mesmo. Quando decidir por outro, estará impondo. Quando casam uma mulher ou a impedem de casar, nunca há uma decisão, há uma imposição. Podem ocorrer casos de convergência entre o querer e o imposto, mas pode não haver, e nesse caso é triste. As palavras de Laila calavam fundo no pensamento de Jamal. Ele a admirava, aprendia a amar a mulher decidida e temperamental que tomara por esposa. Mas, em que pese todo o poder da palavra, há que se dizer que ele não é imediato. As palavras precisam de tempo para germinar, alterar antigos conceitos, ou germinar em terra nova antes infestada de preconceitos. A semelhança do solo recoberto por erva daninha, no qual primeiro se faz a limpeza, depois o plantio. Ele ainda estava confuso. Laila entendeu que o restante era tarefa pessoal, e para isso era preciso dar tempo. Desconversou então, chamando a atenção para a filha, que Cândida adormecera, satisfeita e rosada em seu peito. Jamal amava a menina, não havia dúvidas. Encantava-se em compartilhar o desenvolvimento e as experiências da bebê com Laila, vivências de intimidade e familiaridade que os filhos de Camila e Aida não lhe tinham propiciado. Era próximo de Guadalupe e Vidade, desde seus primeiros minutos sobre a terra, e a atitude de Laila fora fundamental nesse vínculo paternal. Por essa afetividade sentia-se muito mais pai da menina do que de seus outros filhos, cuja educação, desde cedo, fora formal, rigidamente dentro dos padrões e convenções sociais, pouco humanizados. A estratégia coroou-se de êxito. A vida nova, em plena exuberância de seu desabrochar, fascinava e fazia esquecer, por algum tempo, os conflitos. Período necessário à acomodação íntima das ideias semeadas, como do descanso da massa de pão fermentado, para depois ser alimento nutritivo. No fim, talvez uma das formas mais difíceis de amor seja aceitar que não podemos salvar todos que amamos da dor, da doença, da morte ou das consequências da própria escolha. Proteger é necessário,
Cuidar é nobre, mas quando o medo passa a decidir pelo outro, o amor deixa de ser abrigo e se transforma em prisão. A Mira não precisava apenas de cuidados, ela precisava de dignidade, voz e liberdade para viver a própria vida, porque uma existência sem riscos pode até parecer segura, mas também pode se tornar uma forma silenciosa de morrer antes da morte chegar. Até o próximo vídeo.